Sidney tem um poder muito incomum. Enquanto suas emoções forem anormais, algo irá falhar. Por exemplo, o mau namorado de sua melhor amiga. Cale-se. Ou, por exemplo, a torneira da casa. Suficiente. Até o ouriço, que é amado por seu irmão mais velho, morreu por causa desse poder. Como banana, acho que vai. Essa garota é Sidney, uma garota do ensino médio passando pela puberdade. 2 anos atrás, seu pai cometeu suicídio em casa. Desde então, a relação entre Sidney e sua mãe tornou-se distante. A psicóloga sabe que Sidney tem dificuldade em controlar sua personalidade rebelde. Ela deu a Sidney um diário que estabilizou muito o humor de Sidney. Sem saber que mais tarde, o diário é o motivo do assassinato de Sidney. Aqui há um pouco de nota. Ninguém sabe que essa garota tem esse poder especial. A estranheza de Sidney não afeta de suas melhores amigas. O nome de sua melhor amiga é Dina, personalidade alegre e ativa. Sempre alivia o humor de Sidney, mas a única melhor amiga tem um amante e torna-se longe dela. A vida de Sidney também perdeu gradualmente o controle, solitária. Sidney encontra um amigo na rua que é Stanley e ela gosta dele muito. Stanley convidou-a para ouvir seu álbum favorito. Naquela noite, Sidney ouviu o álbum de música que Stanley enviou, independentemente da vida. Talvez não ter uma melhor amiga, mas ter namorado seja uma boa escolha. Depois da escola, Dina sempre vai para casa com Sidney, mas depois de ter namorado, Dina não voltou mais para casa com ela. Sidney volta sozinha. Como resultado, destruiu as placas de sinalização ao lado da estrada. Rapidamente olhou em volta, felizmente ninguém viu. Sidney teve que ir com Stanley ao supermercado para comprar coisas. Ao pagar, descobriu que sua mãe deu-lhe o dinheiro. Mas não é o suficiente para pagar por essas coisas. Quando Sidney pensou sobre isso, seu humor ficou quente. Sua mãe não lhe deu dinheiro suficiente, sua melhor amiga deixou-a. Os funcionários veem que não tem dinheiro suficiente para mostrar desdém. Se fosse você, estaria com raiva ou não? Finalmente, com uma série de emoções negativas. Stanley acha Sidney incomum, mas não se sente medo. Para confortar Sidney, os dois foram para a casa de Stanley, ouvindo música, falando sobre sonhos, sobre coisas estranhas. Por exemplo, durante a puberdade, a perna de Sidney ficou com uma espinha feia, e as costas de Stanley estão com acne. A atmosfera entre os dois é um pouco estranha. Stanley vem na frente para beijar Sidney, e Sidney também quer beijar em troca. Então a garota abraçou a cabeça de Stanley e beijou-o de volta. Esse menino é tão fofo. Ver a professora punir a garota de que ele gosta, não consegue ficar parado. Stanley primeiro se levantou e depois largou o teste fora da mesa. Stanley sempre foi um aluno modelo. Stanley disse ao professor: Eu te amo, professor. Depois, o Barber foi parado à aula pelo professor. Se eu conhecesse um menino assim, com certeza gosto dele muito, e não estarei sozinho por tanto tempo. Mas Sidney só parece gostar de ser amiga de Stanley. Naquele dia, Sidney e Dina foram a uma festa. O namorado travesso ignorou Dina. Sidney correu para confortar Dina. Elas olharam juntos. Sidney entende que a sua relação com Stanley não parece certa, porque ela ama a Dina. Olhando para Dina na sua frente, o perfume exala da sua boca. Dina de repente entrou em pânico pensando que elas estavam muito bêbados. Sidney teve mais medo, falou algumas coisas aleatórias e fugiu. A sua cabeça está cheia da imagem de Dina, por causa da vergonha, ou porque se sinta não poder mais ser amiga da Dina. E Sidney entrou à floresta e gritou. Todas essas cenas foram vistas por Stanley. Ele é a única pessoa que sabe a habilidade especial de Sidney. No dia seguinte, na aula de química, Stanley conforta Sidney se ela tiver uma habilidade especial. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Agora ela precisava entender e controlar sua habilidade especial. Mas Sidney perdeu o controle novamente. Assustado, correndo para o banheiro e pensando em como se acalmar. Pensando nos bons momentos com seu irmão mais velho. Ela teve sorte de escapar. Depois de pensar, Sidney veio encontrar Stanley, para entender sua própria força um pouco mais. Mas assim que Stanley chegou, ela se arrependeu. Stanley pegou um gibi de super-herói e perguntou a Sidney: Você foi mordido por alguma coisa? É radiação? Você foi enviada para um laboratório secreto? Sidney enfrenta dezenas dessas questões diversas. Prepare-se para sair e levar Stanley para preparar um plano B. Stanley permite que Sidney concentre sua energia em quebrar a bola de boliche. Quebrou uma garrafa de vinho, estourou a pipoca e o resultado foi
Os dois falharam e caíram no chão. Stanley começa a partir do humor de Sidney. Por que você derrubou a árvore naquela época? Como estava seu humor naquela época? Sidney pensava por um momento e dizendo que neste momento queria beijar uma pessoa que não deve beijar. Ela se sente uma idiota. Quando Sidney fica com raiva e medo, sua força é muito fácil de explodir. Essas palavras enfureceram Stanley. Stanley olha para o grande buraco na parede, feliz por suas realizações. Mas Sidney está realmente brava. Ela caminhava sozinha para casa. Neste momento, havia uma sombra que seguia-a silenciosamente. Em seguida, desapareceu sem deixar vestígios. Este aluno, obediente, levantou-se, jogou seu livro na frente do professor, disse uma palavra ao professor que, eu amo o professor, porque ele quer ser punido com a garota que ele gosta. Ao ser punida, a ex-namorada do bandido estava sempre provocando Sidney, e fez o humor de Sidney ficar irritada. Como resultado, toda a biblioteca caiu, mas existem câmeras na biblioteca. Se o segredo de Sidney for descoberto, rumor e provavelmente se espalhará por todos os lugares. Os dois começaram a discutir o plano. Primeiro, encontraram sua melhor amiga Dina. Oh meu Deus, Dina fez as pazes com aquele mau namorado. Eles querem deixar uma bela aluna distrair o guarda. Em seguida, roubou a chave do escritório do diretor e roubou a fita da câmera. Dina é a mais indicada. Eles pensaram uma mentira. Stanley e eu fizemos sexo na biblioteca. E fomos gravados pela câmera. Sério? Sim, na biblioteca. Fizemos sexo na biblioteca. É uma melhor amiga de Sidney, depois de fazer a beleza. Dina chegou e mentiu com o guarda. Pena que o guarda não gosta de mulheres, gosta de homens. Se você esquecer sua bolsa na sala de aula, diga diretamente. Não precisa fazer assim. Em seguida, eles se dividem em ação. Primeiro, Dina quebrou câmera. Os outros dois entraram sorrateiramente no escritório do diretor. Obtiveram a fita de vídeo com sucesso. Os três não são tão felizes há muito tempo. Sidney ouve o mau cara e sua ex-namorada conversando. Na última festa, os dois voltaram a ficar juntos. Assim que Dina entrou, Sidney disse a Dina tudo o que ela ouviu, fazendo com que ele desenvolva ódio por Sidney. Poucos dias depois, Sidney sempre sentiu como se alguém estivesse olhando para ela. A menina foi ao psiquiatra e disse a ela: talvez este seja o legado de mentalidade depois que seu pai morreu. Ela precisa dizer adeus ao seu pai. Então Sidney voltou para casa. Foi para a sala em que ninguém fica durante 2 anos, onde papai se matou, preparando-se para encontrar as relíquias do papai para se despedir. Neste momento, Sidney descobriu uma caixa trancada. Usou seu poder para quebrar a fechadura. Descobriu que seu pai é um membro dos fuzileiros navais. Nesse ponto, a mãe chegou e contou a Sidney tudo sobre o pai. O pai de Sidney em uma missão conheceu um sequestrador. Todo mundo tinha acidente naquele momento. Só o pai de Sidney voltou. O pai da Sidney ficava estranho depois de voltar, dizendo palavras que ninguém entendia. Diante de qualquer coisa, ele ficou com raiva. De repente, correndo para fora de casa sozinho. Ele ficou extremamente desconfiado. Sempre sentiu como se alguém o estivesse seguindo, dizendo que havia algo dentro dele. Ele sempre lutou com eles. Finalmente ele caiu. Oh meu Deus, ela também tem os mesmos sintomas do seu pai. Sidney encontrou um diário que registra tudo, mas o diário desapareceu. Sidney decidiu contra este poder. Papai perdeu, mas Sidney não quer perder. Ela não vai mais se esconder da realidade. Fazendo as pazes com Dina, as duas decidiram ir ao baile de formatura. Mas o mau cara quer surpreender Sidney. Depois que mamãe contou a Sidney o segredo de papai, a relação entre as duas também está melhorando. No dia do baile de formatura, Sidney viu Stanley sozinho. Tomou a iniciativa de dizer a Stanley que gosta muito dela, mas é apenas um tipo de amigo. O que Stanley está fazendo agora? É claro, perdoar totalmente Sidney. Então Dina contou a Sidney a boa notícia. Desde aquela época em que se beijaram, Dina pensou por muito tempo. Dina não odeia estar com Sidney, mas depois, o mau cara pegou o diário de Sidney e causou problemas. Foi ele quem roubou o diário. Ele conhece todos os segredos de Sidney. Ele encurralou Sidney lentamente. Divulgou a todos que Sidney beijou a namorada dele. Sidney é lésbica, e ela sempre é assombrada pela morte de seu pai. Dê um soco em Stanley quando ele tentar impedi-lo. Finalmente prestes a contar o pior segredo de Sidney. Cale-se, cale-se. Ouça, Sidney disse que ela tem. Agora está tudo caótico. Sidney só quer que ele cale a boca. Ela saiu do baile e correu como uma louca na rua grande. Sozinho, correndo para a sala onde o papai costumava ir. Talvez em um mundo, apenas um pai morto possa entender Sidney. Nesse momento, apareceu a sombra negra que sempre a observava.
A série termina sua primeira temporada aqui.